Hoje, a Toyota é a maior montadora de carros do mundo. Eles fabricam de tudo, desde híbridos até Land Cruisers e hipercarros de 650 cavalos de potência. Em 1972, ainda tentavam convencer as pessoas de que podiam fabricar qualquer carro emocionante. E este pequeno Celica pode muito bem ser o carro que mudou tudo, porque por baixo desse design vagamente inspirado no Mustang, existe algo realmente sofisticado e o começo de uma fórmula que o Japão usaria para eventualmente dominar o mundo automobilístico. Vamos dar uma olhada mais de perto. À primeira vista, isso parece uma pequena cópia japonesa do Mustang. Capô longo, traseira curta, faixas laterais esportivas, mas a Toyota sabia exatamente o que estava fazendo. Os Estados Unidos eram um mercado enorme na época, e carros como o Camaro e o Mustang estavam super na moda. A Toyota queria uma fatia disso. Essa foi a primeira tentativa deles de criar um cupê esportivo desejado mundialmente. Por baixo do design vagamente americano, há algo muito mais interessante, porque foi nessa época que os japoneses começaram a ultrapassar todo mundo. Ele era baseado no modesto Carina Sedan, mas a Toyota conseguiu transformá-lo em algo muito mais sofisticado. Enquanto rivais, como o Ford Capri, ainda usavam tecnologia relativamente antiga, como molas de lâmina na traseira, câmbio de 4 marchas e motor com varetas, este aqui vinha com eixo traseiro de 5 braços com molas helicoidais, câmbio de 5 marchas e motor de duplo comando. E não era qualquer motor de duplo comando. Este 1600 GT usa o lendário motor 2TG, desenvolvido em parceria com a Yamaha. Duplo comando de válvulas no cabeçote, 2 carburadores Mikuni Solex. Era o suficiente para tirar 115 cavalos de apenas 1,6. Muito impressionante para a época. Para comparar, o Ford Capri 1600 GT produzia apenas 87 cavalos do seu motor com varetas. Esse carrinho girava mais alto, tinha um som melhor e parecia ter vindo de uma década no futuro. O desempenho também era realmente ágil. De 0 a 60 milhas por hora em 9,2 segundos velocidade máxima de 180 milhas por hora, o que nos anos 70 era suficiente para envergonhar máquinas supostamente mais sérias. O timing da Toyota também foi perfeito. Isso foi lançado pouco antes da crise do petróleo de 1973, que fez com que os grandes V8 americanos beberrões parecessem um tanto ridículos. Carros como este ficaram muito atraentes de repente. Estiloso, esportivo, econômico e confiável. Muito confiável. Entre 1970 e 1977, eles fabricaram bem mais de 1 milhão de Celicas de primeira geração. E mesmo assim, eles são incrivelmente raros hoje em dia. A ferrugem devorou esses carros, tornando-os especialmente raros na Europa. Este veio do Japão, onde a falta de sal nas estradas permitiu sua sobrevivência. Depois vieram como fastbacks esportivos, mas este é um coupé absolutamente maravilhoso. Vamos apreciar alguns detalhes incríveis. Primeiro de tudo, essas aletas no painel traseiro ali, que eu acho que ficam ótimas. Considere que essa janela desce completamente. Então, na verdade, é um coupé sem coluna. Isto pode abrir completamente para fora. Depois tem os emblemas maravilhosos ali, essas faixas laterais. Dá uma olhada nessas entradas de ar no capô. E claro, esse para-choque com as bordas que se curvam para cima nas laterais. Isso é algo bem único, muito distinto, algo que eu acho simplesmente incrível. Agora, o emblema do Celica ali você precisa saber, muita gente achava por engano que era um cisne. Não é. É um barco-dragão celestial com estrelas nas asas para simbolizar que ele navega pelos céus e não pelos mares. Isso é bem apropriado porque o mais fascinante sobre o Celica é que parece que ele é o começo de algo muito maior. Você quase consegue ver aqui o início do DNA de performance japonês se transformando em carros como o AE86, o Supra, o Skyline GTR. A questão é, será que esse Celica antigo ainda é especial de dirigir hoje em dia? Ou talvez ele seja só um passo importante no caminho? Vamos descobrir.
Esperei muito tempo para dirigir um desses. Na verdade, cheguei a conversar com Pete em um dos eventos. Não consigo me lembrar qual foi em um dos eventos de carros clássicos e o convenci a me deixar filmar, porque sei lá, esses carros parecem incríveis por fora e por dentro não decepciona. Quero dizer, talvez não tenha muita variação de cores, mas está bem bonito. Vamos ligar o carro. Como era de se esperar, é um motor bem ajustado para a época e ainda assim ganha vida na hora, de forma muito civilizada. E no momento em que você coloca na primeira marcha, o câmbio também promete muito. Pete, o dono me disse, acelere um pouco na primeira e segunda marcha, pois ele só precisa de um pouco de giro para começar. E vamos ver, mas as primeiras impressões são de que você tem uma posição de dirigir bem esportiva. Para ser sincero, com a minha altura, eu meio que tenho um pouco de dificuldade para caber aqui. Está mais ou menos. Eu reclinei um pouco o banco e não está tão ruim, mas também não sobra muito espaço. Mas é preciso dizer que, na verdade, há bastante espaço atrás para um carro desse tipo. Talvez seja por isso que na frente seja um pouco mais apertado. Quando esse carro foi lançado, os japoneses precisavam se esforçar mais para nos convencer a comprar, pois ainda éramos um pouco desconfiados. Além da parte técnica mencionada, como suspensão traseira sofisticada e motor, eles eram bem equipados. O interior também é muito bonito. Quero dizer, olha só os mostradores, esse volante realmente enorme, com o logo do Barco Dragão no centro. Vamos ver como o motor se comporta. O acelerador vai ficando mais duro conforme você usa. Você esperaria que o acelerador fosse bem leve, mas não é. Não tenho certeza se eles eram assim de fábrica ou se talvez o acionamento desse carro precise de um pouco de lubrificação. Sim, é preciso esticar bastante o motor para obter desempenho. E comparado, por exemplo, a um dos motores europeus, o lendário Fiat Twin Cam, ele parece mais relutante em subir de giro mesmo. E não tem exatamente o mesmo carisma no som. Fica um pouco sem vida quando você acelera. Não quer dizer que seja um motor ruim, na verdade ele tem bastante torque em baixas rotações e faz alguns ruídos mecânicos interessantes, além do que você ouve da admissão. Então ele tem bastante personalidade. Mas eu diria que no geral, ele não chega a se igualar ao Fiat Twin Cam. A direção tem uma certa folga no centro, o que eu já esperava porque é de esferas recirculantes. Isso já é melhor que o sistema de sem fim e rolete, mas ainda é bem antiquado. Assim que você começa a exigir mais dela, ela ganha um pouco de peso e um pouco mais de precisão. O que é interessante nela é a quantidade de informação que ela transmite. Embora não seja perfeito, talvez não seja tão preciso quanto você gostaria. Esse carro simplesmente parece muito vivo. Ele também tem uma suspensão mais rígida do que você imaginaria para um carro dos anos 70. Ele é bem firme na suspensão. Agora, esta é a versão GT. Acho que ele tem uma suspensão mais rígida do que os STs e alguns dos carros normais. Mas, mesmo assim, está claramente ajustado para ser dirigido de forma relativamente agressiva. Vai ser interessante ver como ele se sai nessas curvas mais fechadas. O motor, você realmente precisa trabalhar bastante para extrair o desempenho dele. A troca de marchas é ótima e bem rápida. A direção realmente fica mais pesada no meio da curva. Ele tem pneus tão finos, mas levando isso em consideração, tem uma boa aderência. Apesar de ser um carro com tração traseira, parece que na verdade ele tende a sair de frente. E, de forma estranha, ali ele simplesmente apagou algumas vezes naquela curva à direita, o que é um pouco desconcertante. Espero que isso não seja um sinal do que está por vir.
esse carro é tão adorável e está em um estado tão bom. Com certeza ele vai passar no teste. Parecia que talvez fosse algo elétrico, não parecia ser problema de combustível. Bem, vamos torcer. Sim, o câmbio está bem macio. Quero dizer, olha, não é extremamente rápido e exige que você trabalhe bem as marchas. Além disso, embora ele goste de subir de giro, você sente algumas vibrações. E isso combina bastante com o som, que mais do que qualquer outra coisa, mais do que o escapamento ou a admissão, é quase mecânico, o som que parece dominar. Sim, a rolagem da carroceria é bem controlada, só parece que a dianteira é pesada, então jogue ele numa curva. E embora ele até consiga passar relativamente ileso, na verdade parece que vai sair de frente e também não tem potência suficiente para tentar fazer a traseira entrar em ação. Então a possibilidade de ajustar o carro no meio da curva provavelmente não está presente. Uma das melhores comparações seria com o Fiat 124, o Coupé. Eles também lançaram esse modelo com motor 1.6, mas o 1.8 era mais próximo em potência deste, com 108 cavalos. Novamente, é um eixo traseiro sólido, e acho que também tem direção de esferas recirculantes. Mas como experiência ao volante, eu diria que o Fiat é mais gratificante do que este aqui. Ele simplesmente flui melhor nas curvas. Ele tem um pouco mais de agilidade. Este aqui parece um pouco mais limitado nesse aspecto. Mas é claro, comparado ao Fiat, há muitas vantagens. A troca de marchas é muito suave. É uma delícia. O curso é relativamente longo. Ela surge à sua frente, fica inclinada, o que eu adoro. Mas enfim, desculpe, voltando às vantagens que eles teriam sobre o Fiat. Não sei se esse motor seria mais econômico, mas tenho certeza que o carro seria mais confiável, principalmente pela parte elétrica e montagem. Tirando a ferrugem, essas coisas simplesmente duravam e duravam. Pete, que é o dono, o pai dele tinha as versões sedã, o Carina. Antes disso, ele tinha um Hillman de algum modelo, não lembro qual era, sempre quebrava. Ele vivia tendo problemas. E um amigo dele abriu uma concessionária da Toyota e trouxe esses carros dizendo: olha, fica com ele por 2 semanas. Se gostar, fica com ele. E ele passou esse tempo com ele, adorou e ficou com o carro. E ele também disse que basicamente o carro sempre funcionava. Ele nunca precisava se preocupar. Sempre passava na inspeção, sempre pegava. Isso deixou eles, sabe, com boas lembranças. Eu adoro o painel de instrumentos. 2 instrumentos grandes aqui, o tacômetro e o velocímetro. Mas aí os outros 3 mostradores ali são os de combustível e temperatura, mais um lateral que junta amperagem e óleo. Ele realmente parece esportivo. Este aqui tem alguns adesivos de quando era claramente um carro japonês. Eu não sei o que eles dizem. Tem algum tipo de escrita ali, mas isso faz você se sentir como se estivesse em algo que era bem raro, importado e exótico. Acho essas coisas incríveis, são raras e para mim os detalhes e o visual são espetaculares. Se você pensou que gostaria de ter um desses, saiba que há 3 à venda no Reino Unido. 2 estão modificados. Você pode ver que os arcos dos paralamas foram recortados. E isso acontece bastante com esses carros. É difícil encontrar os originais. Enfim, os 2 modificados estão à venda por 20 e 25 mil libras. Você teria que verificar quão bem eles foram feitos. Não é necessariamente uma coisa ruim, porque eles realmente ficam ótimos quando tem as rodas certas e as modificações certas. Mas também tem um carro original à venda. Acho que esse está por 32 mil, ele parece bem bonito, é de uma cor laranja, que também combina muito bem com ele.
Embora este aqui, eu acho, não sei se essa cor se chama azul celestial, mas está absolutamente incrível. Essa seria a minha opção preferida. Se eu tivesse que escolher um, eu ficaria com o carro original, porque todos os pequenos detalhes dele, na minha opinião, são muito especiais. Há também um carro original na Grécia, por 31 mil, é branco, e novamente, acredito que foi totalmente restaurado. Então, no geral, é muito dinheiro para um carro desse tipo. Vale muito a pena pela raridade, recursos e sensação que proporciona. Dirigir é uma boa experiência. Embora eu acho que ele perde para os Fiats da época. Se você comparar com o Capri ou algumas coisas mais rudimentares, então talvez esse aqui seja um pouco melhor em muitos aspectos, provavelmente no conforto e no refinamento geral dele. Muito obrigado ao Pete por trazer este carro hoje. Talvez você ache que este foi o primeiro carro esportivo da Toyota, mas estaria enganado. Na verdade, foi o Sports 800, que saiu em 1965 e tinha algumas soluções de engenharia realmente interessantes. Se você gostou disso, confira esse vídeo. Eu dirigi aquele há alguns anos e adorei. Obrigado, pessoal, e até a próxima!